bora falar sobre onde é que a gente vai encontrar aí os nossos clientes de consultoria. Gente, vamos lá então? Nutris, eu tenho falado muito para vocês sobre a nova revolução da nutrição. Eu acho que eu fiz até uma foto, olha lá, esse é um post, né, que eu fiz da nova revolução da nutrição. Por que eu tô chamando esse momento que nós estamos vivendo de a nova revolução da nutrição? Nutris, há 20 anos atrás, exatos 20 anos, um pouquinho mais talvez, 22, na década ainda de 90, 1998, 1997, até o ano de 2000, nós vivemos eu chamo de a primeira revolução da nutrição. Foi quando o Brasil conheceu o nutricionista de consultório, porque até então não existia nutricionista de consultório. Eu falo isso para vocês, meus amores, porque eu formei vai fazer 34 anos agora. Então eu vivi tudo isso bem na pele. Eu posso falar isso para vocês. Então, no ano de mais ou menos 1997, obrigada, meu amigo Cláudio aí de Fortaleza. Em 1997 para 1998, o Brasil começou a conhecer os nutricionistas de consultório. E aí, gente, foi uma revolução para nós. Meu Deus, que é isso? Todo mundo queria ser nutricionista de consultório. E todo mundo queria fazer consulta com a nutricionista de consultório. A gente virou a sensação do momento. Aparecíamos em todas as reportagens do Fantástico, no Jornal Nacional, nas revistas de todo tipo. E a gente ficou altamente conhecida. E muito mesmo, a ponto de o Brasil inteiro pensar que nutricionista só faz dieta, né? Mas agora, meus amores, a gente está vivendo a nova evolução da nutrição. Agora, a gente está dando uma nova virada na nossa carreira. E quem está nesse barco tem que aproveitar, porque a maré está para o nosso lado, Nutris. A maré tá para nós que estamos vivendo essa nova revolução. E o que é a nova revolução da nutrição, Nutris? É a consultoria despontando. Gente, nós estamos agora aparecendo na mídia de novo, mas não como nutricionistas de consultório apenas. Nós estamos agora prestando um serviço de valor para a sociedade brasileira, que é o trabalho de consultoria. Esse trabalho de consultoria de alimentos, que é o que nós estamos falando aqui para vocês, é um trabalho de suma importância para a população brasileira, para o empresariado dos negócios de alimentação e para todos os colaboradores que trabalham nesse setor de alimentos. Por que eu falo isso para vocês, Nutris? Porque a consultoria de alimentos, ela trabalha basicamente com empresas que buscam a excelência dos seus produtos, que buscam vender alimentos não só bonitos, gostosos, saudáveis, mas alimentos seguros. Essas empresas não querem sofrer o risco de ter a sua reputação manchada porque venderam um alimento contaminado, por exemplo. E mais, nós ajudamos esses empresários em muitas outras situações, que é o que eu vou falar aqui para você hoje, para abrir ainda mais, como disse a Boechat, que a aula de hoje abriu os horizontes, abriu os olhos dela para muitas novas áreas dentro da nutrição. Agora à noite eu quero abrir mais ainda, meninas e meninos, mais ainda. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o quanto a área de consultoria é ampla e como é que faz para a gente encontrar esses clientes. Então, nessa live eu quero mostrar para vocês um universo de clientes muito além de só restaurantes e cozinhas. Porque pelo nosso perfil, como a gente fez a faculdade de nutrição, e a faculdade de nutrição só mostra pra gente o
e o AN é cozinha industrial e restaurante, o que acontece? Quando a gente pensa em consultoria de alimentos, a gente tá com a cabeça da UAN. A gente está pensando o quê? A gente está pensando em restaurante e em cozinha industrial. Fala sério, vocês estão quietos demais nessa live. Me conta, vocês também não pensam desse jeito ou não? E agora eu quero te contar, Nutri, como é que faz para você encontrar os clientes. São algumas perguntas básicas que eu vou ensinar vocês a fazerem para vocês pensarem se aquele lugar quer os nossos serviços ou não. Igual a Emily, que achava que açougue, por que açougue vai querer os nossos serviços, né? Então eu vou ensinar vocês algumas perguntas básicas, Nutris. É assim, quando você pensa na consultoria de alimentos, o que a consultoria de alimentos faz? O foco da consultoria de alimentos é evitar a contaminação alimentar nos negócios de alimentação. Então, o primeiro foco da consultoria de alimentos é evitar a contaminação alimentar dentro dos alimentos que são vendidos, industrializados ou comercializados. Combinado? Então, se um lugar tem alimento, será que ele precisa de mim? Daqui a pouco vocês vão ver as perguntas. Segundo foco, segundo ponto importante para a consultoria de alimentos, evitar desperdícios. Desperdícios de toda a natureza, tanto desperdícios de alimentos quanto desperdício de embalagem. E isso é para melhorar a lucratividade daquele seu cliente e também em prol da natureza, tá? Então, outro ponto importante, o segundo ponto da consultoria de alimentos é evitar desperdícios. Terceiro ponto de foco, assim, aquele olhar que a nossa consultoria tem, controlar a padronização de produtos. Gente, pensa comigo, um negócio de alimentação produz, por exemplo, salgadinhos, coxinha de aniversário, de festa. Aí você vai no aniversário e come aquela coxinha. Daí você fala, meu Deus, que coxinha maravilhosa, aonde que você comprou que eu quero comprar também? Aí você vai e compra. Quando você compra, vem outra coxinha, totalmente diferente. Será que você vai voltar naquela loja de novo? Muito possivelmente não. Você vai falar, nossa, caiu demais a qualidade. Então, os nossos clientes, eles precisam, para manter os clientes deles, eles precisam manter a padronização dos produtos deles. E que tipo de padronização? Essa que eu falei para vocês, né, de sabor, de aparência, mas precisa então manter a padronização da receita. Mas, por exemplo, se você vai comprar, vamos supor, numa indústria de alimentos fracionados para sopa, aqueles vegetais. Aí você vai e compra um dia, tava tudo picadinho, pequenininho, do jeitinho que você gosta. No outro dia, tem um picado pequenininho, tem um picado grande, tem um quebrado que não é picado. Você olha e fala, poxa, não gostei mais. Um cozinhou mais rápido, o outro cozinhou mais lento, sabe? E aí você tá vendo que precisa da padronização em todos os sentidos. E, gente, por que precisa da padronização? Porque o nosso cliente de consultoria precisa do cliente dele também para comprar um produto para poder pagar a nossa consultoria, né? Então, é uma cadeia. E nós, nutricionistas, nossa Nutri, nós sabemos fazer isso. Então, uma das formas que a gente tem de ajudar os nossos clientes é ajudando na padronização de processos deles, na padronização de receita, na padronização do corte, na padronização da quantidade que vai ser embalada. Outro ponto, na padronização para sabermos o custo, que é o próximo item que entra aqui numa das atividades da consultoria,
que é controlar o custo. Saber quanto custa o preparo, quanto custa o custo direto, o custo indireto de todos os alimentos ou de todas as preparações. Controles sanitários. Se nós queremos um alimento sem contaminação, nós precisamos fazer controle sanitário, gente. Por que a gente precisa de controle sanitário? Porque senão vai ficar contaminado os alimentos. E o que é controle sanitário, meus amores? Olha só, um estabelecimento que trabalha com alimentos, ele precisa de ter, por exemplo, a sua equipe sem problemas de saúde, não é verdade? Então, eu preciso de ensinar, de orientar, de supervisionar esse estabelecimento comercial a fazer os exames adequados dos seus colaboradores, na frequência certa e o tipo de exames corretos que tem que ser feito. Entende? Isso é fundamental para nós que somos nutricionistas de consultoria. Que outros tipos de controle sanitário nós temos? Controle da qualidade da água. Então é preciso padronizar a frequência da limpeza da caixa d'água, é preciso saber a qualidade dessa água, fazendo a potabilidade da água. É preciso saber se o fornecedor que está fazendo isso é um bom fornecedor. Isso é papel do consultor também. E mais, tem controle sanitário também, por exemplo, de controle de vetores e pragas. Gente, todo lugar que tem comida tem praga, tem rato, tem barata, tem formiga. E aí, nós precisamos fazer essa orientação para o dono do estabelecimento. E muitas vezes, gente, quando eu entro às vezes numa consultoria logo de cara, o que acontece? Sempre costuma muito, quando nunca teve consultoria ali, costuma muito ter infestação de pragas. Às vezes tem muita barata, às vezes tem rato, às vezes tem formiga. E aí o dono fala assim pra mim: nossa, Ana, mas a gente tá fazendo a aplicação, o combate químico. A empresa vem uma vez por mês ou vem cada 15 dias, mas não tá vencendo. Aí o que a gente faz? A gente vai olhar se está tendo mesmo medidas preventivas. Porque às vezes, Nutri, o dono do estabelecimento está pensando só no combate químico e achando que só o combate químico vai ser suficiente para acabar com as pragas dali. E não é, Nutri. E como que a gente faz isso? A gente vai verificar as questões, por exemplo, de estrutura física. A gente vai fazer uma averiguação, assim, tipo uma auditoria mesmo, quando a gente entra no lugar, que eu até ensino vocês a aplicar um checklist mesmo assim a fundo, uma auditoria. Você vai procurar buracos, você vai procurar frestas, às vezes falta tela, às vezes durante a produção as portas ficam abertas porque o lugar é muito quente, às vezes, Nutri, a limpeza e a higiene não estão colaborando. Então a gente faz ali um mapa de pesquisa para saber se está tendo mesmo as ações preventivas. Isso é papel do nutricionista de consultoria. Por quê? Porque ele está com um olhar crítico para os controles sanitários. Porque a nossa consultoria de alimentos, ela trabalha evitando a contaminação alimentar, ela trabalha padronizando processos, ela trabalha reduzindo custos, evitando desperdícios. Gente, deixa eu ver se coloquei mais alguma coisa aqui. Tem muito mais coisas que a consultoria faz, mas em linhas gerais, nós vamos trabalhar exatamente com esses pontos. Controles sanitários para evitar a contaminação alimentar, controle de desperdícios, controle de custos. E aí, Nutri, nós vamos ter uma série de ações diferentes que vão nos levar a termos um resultado positivo nesses clientes. Existem alguns tipos de consultoria, tá? A minha consultoria da minha empresa, a gente trabalha em duas situações.
eu trabalho elaborando documentos e depois eu trabalho fazendo a implantação das boas práticas, tá? Quando é sobre boas práticas. Porque a minha consultoria, qual é meu foco? Eu trabalho com documentos, boas práticas, layout, projetos e layouts de serviços de alimentação e ficha técnica para padronização de receitas e padronização de custos. Essa é a área que eu atuo. Então, quando eu vou fazer uma consultoria de ficha técnica, ela é muito pontual. Eu faço a consultoria, acabou, né? E aí entrego as fichas técnicas. Faço também só de treinamento, são 5 áreas, né, que eu trabalho. Quando a pessoa me pede só treinamento, eu vou e faço o treinamento e encerro a consultoria. Quando ela pede documentos para fiscalização, eu vou, faço os documentos, entrego os documentos e encerro a consultoria. Agora, quando é uma consultoria de implantação das boas práticas, eu estabeleço um tempo. Dependendo do lugar, varia de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até 2 anos. Então, nesse período, eu vou fazer um contrato de 6 meses ou de 1 ano, e aí eu vou trabalhar durante todo aquele período, de 6 meses a 1 ano, e vou receber todo mês por aquela consultoria que eu estou prestando. E por isso que eu gosto de chamar a consultoria de implantação de boas práticas de consultoria diamante, porque ela é uma consultoria que nos rende um valor fixo todo mês por um bom tempo. E você pode ter várias consultorias. Por quê? Porque a gente trabalha em média 3 a 4 horas por semana. Então pensa, se eu tenho 5 dias e eu vou em 2 clientes, pelo menos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clientes eu posso ter. 10 clientes de consultoria. E aí, durante 6 meses, ou 1 ano, ou mais um pouco, eu estou recebendo aquele valor fixo na minha carteira. Então, isso me permite planejar a minha vida. E eu já vou buscando novos clientes para poder, a hora que um contrato acabar, se eu não renovar aquele contrato, eu já tenho outro cliente em vista. Porque, Emily, o contrato pode ser renovado também. De repente, o cliente, você até implantou já as boas práticas, as coisas estão rodando bem, mas o cliente quer que você continue. Às vezes com visitas em tempo menor, às vezes menos vezes, não mais 1 vez por semana, às vezes só 1 vez por mês ou 2, tá? E quem estipula tudo isso? Normalmente sou eu mesma. É a consultora que estabelece. Por isso que quando a gente fala em consultoria, a gente tem total liberdade, porque o negócio é nosso. Então, eu estabeleço a quantidade, mas eu negocio isso com o cliente. Se ficar bom para ele, o valor, a quantidade de visitas, se ele não tiver com muita pressa ou se ele tiver com muita pressa, aí a gente vai ter várias variáveis para analisar. Tudo isso a gente explica muito bem lá no nosso módulo de precificação do curso Nutri 5K. Porque a gente tem também uma aula sobre negociação, que é justamente para explicar todos esses meandros para vocês. Porque cada cliente é um cliente diferente. Cada cliente vai ter a sua particularidade. Eu ensino vocês a calcularem especialmente o valor da sua hora técnica. Eu ensino vocês a utilizarem a tabela como um modelo, mas ela é só uma fonte de informação. A gente vai construir os preços juntas lá no curso, para cada tipo de situação, Neiva. Inclusive, quando a gente tem no nosso curso o encontro toda semana, que é Tira Dúvidas. E sempre que uma colega, né, tem algum cliente novo, ela leva para a gente avaliar a proposta e calcularmos ali junto tudo que a gente pode negociar com o cliente. Porque se tem uma coisa que o cliente de consultoria gosta, eu acho que não é só de consultoria não, eu acho que o brasileiro em geral ama,
é pedir desconto. E aí, na hora de pedir desconto, a gente tem que aprender a fazer o que o cliente quer, mas sem necessariamente dar desconto. Isso se chama negociação e a gente tem várias formas para negociar. E isso tudo a gente faz lá realmente no curso para poder orientar vocês a não ficarem dando desconto, não perder dinheiro, não desvalorizar a sua hora técnica, né? Porque o nutricionista de consultoria, ele trabalha em cima de horas. Então, ele precisa muito, Neiva, de saber quanto vale a hora dele, para saber se aquele serviço em questão vai valer a pena para ele, ou se não. Porque, gente, cliente de consultoria não falta não. É só, gente, aprender a prospectar, que vocês vão ver na terceira aula Nutris. Hoje eu fiz a terceira aula para vocês. Gente do céu, eu coloquei técnicas que eu uso de vendas de prospecção, mas eu não posso contar antes da hora, senão vai ficar sem graça a aula. Mas, ó, sexta-feira, na aula de sexta, vocês vão receber técnicas que eu aprendi com a minha vivência, igual as aulas de negociação. É com a minha vivência mesmo, que eu fui aprendendo aí a negociar. Então, não percam a aula de sexta-feira, gente. Bom, agora vamos lá. Em qualquer lugar, Nutri, que precise de controle sanitário para evitar a contaminação alimentar, que precise de controle de desperdício, que precise de controle de custo, que precise de treinamentos para equipes, que precise de programas de limpeza, de higienização, que precise dos outros programas sanitários, precisa de nutricionista de consultoria? Yes! Precisa! Gente, é lógico que precisa. E aí vocês olham para mim e falam: meu Deus, Ana, mas onde é que tá esses clientes? Como é que eu faço para descobrir esses clientes? Nutri, fecha o olho aí comigo, fecha o olho, Nutri, e me fala aí, vai pensando aí e abre o olho só para escrever, tá? Você vai fechar os seus olhos e pensar no seu bairro. Pensa no seu bairro, mesmo que ele seja um bairro às vezes quase que 100% residencial. Mas pensa no seu bairro. Agora que você fechou os olhos, está pensando aí nas ruas do seu bairro, vai pensando e começa a ver se você consegue se lembrar de algum estabelecimento que de alguma maneira manipula alimentos. Pensa, Nutris. Pensa, porque eu vou começar a falar do meu bairro. Mas olha, não é nem do meu bairro. No caso meu aqui é de cerca assim de 3 quadras. Um raio de 3 quadras para uma circunferência assim de 3 quadras do meu bairro. Não é nem meu bairro inteiro. Eu vou começar a falar aqui. E você vai escrevendo daí do seu bairro, tá? Olha só, gente, no meu bairro tem mais ou menos umas 3 lojas que vendem açaí. No meu bairro, nesse raio de mais ou menos 1 quilômetro, vou colocar assim, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros talvez, lugar que eu posso ir tudo a pé, tá? Tem 2 sorveterias, só que eu me lembre. Tem um empório. Tem 3 pizzarias. Tem um restaurante à la carte, todo chiqueté, sabe? Bem fino. Tem um bar-boteco. Bar-boteco tem 1, 2, deve ter uns 5 bares-boteco. Tem restaurante que vende marmitex, só marmitex. Tem restaurante que serve PF. Esse deve ter uns 2, 3 por aí. Tem um bar que chama Costela de Vaca. O forte deles é costela de vaca. Tem umas 3 hamburguerias. Nutris, vocês não estão escrevendo aí não? No bairro de vocês não tem nada? Nada? Me conta. Pelo amor de Deus, Nutris. Se não tem no bairro, pensa na cidade. Pensa na cidade de vocês. Pastelaria tem no meu bairro também. Tem pamonharia do ladinho de um supermercado.
tem uns 3 mercadinhos. Padaria em frente à minha casa, assim, ó, do meu prédio, tem umas 2 quadras para minha esquerda, tem 2, Neiva. Padaria vale. Por quê? Padaria, vamos pensar se padaria vale comigo, Neiva. Pensa só. Padaria precisa de ter controle sanitário? Precisa de ter controle de pragas, precisa de ter controle da água, precisa de treinamento para esses colaboradores, precisa de saber se esses colaboradores estão manipulando esses alimentos, estão fazendo os exames tudo direitinho. Padaria precisa de padronização? Pensa uma padaria, o tanto de quitanda, de lanche, de torta que tem. Precisa de padronização, precisa de controle de desperdício? Meu Deus do céu, precisa demais de controle de desperdício. Então, padaria já respondeu pelo menos 2 perguntas. Padaria vale. Então, olha só que bacana, o tanto de possibilidades que existem. E aí, todos precisam da consultoria. E se eles precisam da consultoria, eles precisam do meu trabalho. Gente, então sempre que vocês olharem para um estabelecimento, pensa. Nesse estabelecimento, corre o risco de ter alimento contaminado? Se a resposta for sim, então cabe a minha consultoria. Esses lugares precisam de ter esse lugar que eu lembrei, precisa de ter a sua receita padronizada? Se sim, cabe a minha consultoria. Se esse lugar tem colaboradores que manipulam alimentos, precisa de treinamento? Se sim, cabe a minha consultoria. Esse lugar precisa de ter controle de praga, controle de água, controle de exames, de temperatura? Se sim, para um deles, posso oferecer minha consultoria. Então, se você respondeu pelo menos um sim, sua consultoria já pode ser ofertada para esse cliente. Seja bem-vinda, Elienay. Então vejamos, Nutri, sempre que você passar por um lugar, olhar, tem comida, tem que ter consultoria. Tem alimento, tem que ter consultoria. Gente, tem comida, tem alimento, tem consultoria. Porque eu vou contar para vocês 2 lugares inusitados que eu já prestei consultoria nessa minha vida. São 20 anos de consultoria, né, gente? 20 anos não são 20 dias nem 2 anos, são 20 anos. É tempo pra dedéu. Olha um lugar que eu fiz consultoria certa vez. Um convento de freiras. Acreditem, um convento de freiras. Por que eu fiz consultoria nesse convento, gente? Fiz consultoria nesse convento porque lá tem cozinha que faz comida para as freirinhas. E aí, eles queriam que a comida não oferecesse nenhum risco de contaminação, porque tinha muita freirinha mais antiga, já idosa, bem velhinha, e eles queriam alguém que cuidasse da comida de forma que treinasse a equipe, que ensinasse todos os processos. Estava eu lá num convento de freiras fazendo consultoria de alimentos. Quem aí pensou num convento de freiras, Nutris? Segundo ponto, 3 lugares. Eu acho que esse não é tão incomum, tá? Mas alguém já pensou em fazer consultoria em cozinha de motel? Pois eu já fiz. Consultoria em cozinha de motel. Gente, você já imaginou se a comida dá um piriri no povo que tá no motel? Pensa comigo se der piriri no povo lá e depois. Que fama que esse motel vai ter, pelo amor de Deus. Já fiz consultoria em motel também. Gente, vou contar um outro lugar para vocês que, assim, normalmente é muito inusitado, né? Por quê? Eu já fiz consultoria em uma empresa transportadora de alimentos. Eu dei treinamento para chapa de caminhão. Acreditem se quiserem, mas é verdade. Porque, Nutris, era uma empresa que transportava só alimentos. E aí,
Esses alimentos tinham, primeiro, enquanto eles estavam armazenados no galpão, eles tinham que estar armazenados de forma correta. Estão vendo que não é só onde tem manipulação de alimentos, é onde tem armazenamento também. Por isso que atacadões, gente, aqueles atacadões só de atacado, tem que ter nutricionista de consultoria também. Acreditem, tem que ter. Qual que é a nova para você, Valtuir? O motel ou a transportadora? E aí, gente, essa transportadora, ela tinha o galpão, mas na verdade o galpão não era dela, né? Eu fazia o treinamento lá para esse pessoal e aí eu ofereci para a transportadora. Por quê? Porque tinha os caminhões. E os caminhões precisavam de ser desinsetizados para ter controle de pragas. Eu precisava de orientar os chapas que iam guardar os diversos tipos de alimentos que tinham ali. Então, eu fiz manual de boas práticas, treinamento, gente, fiz controle de pragas para caminhão, tudo certinho, tudo bonitinho. Já trabalhei em atacadistas, como trabalho até hoje, tem um grande atacadista aqui na minha cidade, eu sou nutricionista do PAT, inclusive, deles, né? Já trabalhei em outro lugar, gente, que talvez seja inusitado para vocês, não seja muito comum, né? Indústria fracionadora de açúcar. Esse, inclusive, sou nutricionista até hoje. Eles recebem aqueles bags gigantes de açúcar, então tem o armazenamento desses açúcares dentro desses bags. Depois desses bags, o açúcar sai, entra na máquina e aí vai fazendo os pacotes de 5 quilos, de 2 quilos. E isso tudo tô eu lá, a minha equipe, né, lógico, trabalhando numa indústria fracionadora e empacotadora de açúcar. Gente, eu trabalho também numa cerealista de arroz e feijão. Então eles recebem caminhões, né, de arroz e feijão, chega, despeja, aquilo vai para o silo e depois faz todo o processo, né, de empacotamento, separação do arroz tipo 1, tipo 2, separa aquela casquinha e faz o empacotamento de arroz. Trabalho nisso também. Pensem, Nutris, pensa se não é experiência, pensa se eu não tenho lugar que eu já trabalhei. Gente do céu, é lugar que não acaba mais. Então vocês percebem que tem lugar, Nutris. O que falta para nós nutricionistas, vou contar agora para vocês, não é conhecimento técnico, porque vocês vão ver na aula 2 se eu falo sobre isso, tá? O que falta é que eu vou falar na aula 3 para vocês, que é saber vender, é saber chegar no público certo, é saber oferecer o serviço de forma adequada, é saber negociar, é saber colocar preço, é saber fazer um contrato, é saber fazer uma proposta. Isso é o que falta para nós nutricionistas e isso a gente não vê na faculdade. E eu, gente, fui ver isso no tranco e barranco. Foi no tranco que eu fui ver isso. Por quê? Porque eu fui procurar de outras áreas, porque na nutrição não tinha nada, gente. Até hoje não tem. Vocês sabem disso. Se vocês forem procurar aí pela internet, vocês vão achar muito pouco material. E consultoria voltada para nutricionistas, sinceramente, além da minha, eu não conheço nenhuma mais que ensina mesmo só para nutricionistas, porque minha fala, gente, é para vocês. Eu sou nutri, então eu sei conversar com nutri e sei passar a experiência de uma nutricionista trabalhando. E aí, esta semana, gente, fiquem comigo, tá? Até sexta-feira vai ter live todos os dias, tipo essa, para abrir os olhos de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Eu espero que tenha feito a diferença para vocês. Eu espero sinceramente que vocês durmam pensando na consultoria de vocês. Aliás, eu queria que vocês nem dormissem, para falar a verdade. Eu queria que vocês dormissem sonhando e pensar toda hora, até acordando e falar, ai meu Deus, amanhã eu quero fazer um levantamento lá no meu bairro, eu quero preencher aquele documento que a Ana mandou lá no grupo de Telegram, aquele material que é um planner, um mini
planner, né? Não é um planner completo não, mini planner. Quero preencher aquele mini planner porque eu quero até o final da semana, com as aulas que tem lá na nossa semana Lucrando com a Consultoria, eu já quero sair para prospectar meus clientes, porque esse ano, gente, esse ano eu quero vocês, eu quero demais, peraí, quero demais poder mandar esse troféu aqui para vocês, Nutris.